Ricardo dizia que só bebia socialmente. Era cerveja num churrasco, uísque no fim de semana, uma dose depois do trabalho para relaxar. Nada demais. Pelo menos era isso que ele repetia para si mesmo. Até que um dia, ele percebeu que não lembrava como tinha chegado em sua casa. No outro, brigou com alguém que amava. Depois começou a perceber uma coisa estranha. Os dias pareciam pesados demais sem bebida. O silêncio incomodava e a ansiedade aumentava. A mente acelerava. Então ele percebeu algo assustador. Talvez ele não estivesse bebendo por diversão há muito tempo. Talvez ele estivesse tentando anestesiar a própria vida. Mas afinal, por que é tão difícil parar com o álcool? Eu sou o GG e esse é o canal Jovem Psicólogo. Sejam muito bem-vindos ao meu canal, pessoal, que eu falo sobre psicologia no geral e reflexões sobre a vida. E se você é novo por aqui, já vou pedir para você curtir e se inscrever para não perder mais nenhum vídeo como este aqui. E para esse vídeo ficar mais fácil de entender, eu vou dividir em 4 blocos diferentes. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Primeiro, o álcool não é só a bebida em si. Quando as pessoas pensam em alcoolismo, muita gente imagina apenas exagero. Mas o álcool é muito mais complexo do que parece, porque ele não entra só no corpo, ele entra na rotina, ele entra na cultura, na identidade social. O álcool está nas festas, está nos encontros, nas comemorações, nos términos de relacionamento também e nos momentos mais felizes. E também nos tristes. É quase como se a sociedade normalizasse o álcool para lidar com as emoções, e isso vem de muitos anos. Mas é aí que começa o problema. Porque o cérebro aprende rápido. Quando a pessoa bebe, ela sente relaxamento, euforia, alívio, menos ansiedade, menos vergonha e menos dor emocional. E o cérebro registra isso como uma recompensa. Mas na prática, o álcool vira um botão de desligar as emoções. 2. O cérebro fica viciado no alívio. E aqui entra uma coisa muito importante, tanto na psicologia e na neurociência também. O cérebro humano ama alívio rápido. Toda vez que uma emoção difícil aparece e algo reduz aquela dor rapidamente, o cérebro aprende a repetir. Isso acontece por conta do nosso sistema de recompensa e da liberação de dopamina no nosso cérebro. E é por isso que o álcool pode se tornar uma armadilha psicológica, porque a ansiedade aparece e a pessoa bebe. A mente desacelera. Aí o cérebro entende que isso funciona. Só que o problema é que esse alívio é temporário, mas depois vem a culpa, o vazio, a irritação, aquela sensação de que não presta pra nada na vida e a ansiedade fica cada vez maior. Mas aí a pessoa bebe de novo para acalmar a ansiedade. E isso acaba se tornando um ciclo vicioso. O álcool, ele não resolve o sofrimento em si. Muitas vezes ele apenas atrasa o sofrimento. E se você gosta desse tipo de conteúdo mais profundo sobre saúde e psicologia mental, não se esqueça de se inscrever e deixar aquele like cabuloso aqui pra gente. Toda semana eu trago um vídeo diferente assim no Jovem Psicólogo. E o terceiro fato é uma crítica social que eu vou fazer sobre o uso do álcool. Tem uma parte disso tudo que ninguém questiona aparentemente. O álcool é uma das poucas drogas que é incentivada a não consumir. Igual o cigarro, por exemplo, que tem aquelas fotos na capinha dele, sabe? O álcool, muito pelo contrário. Até hoje a gente vê propagandas incentivando o álcool, né? Propagandas de cervejas famosas, por exemplo. Até uns tempos atrás tinha aquelas propagandas com mulheres vestidas de biquíni para chamar a atenção dos homens. E tudo isso interligado à sensação de prazer, sensação de poder, aquele momento descontraído com os amigos também. E pensa comigo, a pessoa que não bebe, ela tenta até se justificar para os amigos. Como, por exemplo, se você estiver numa faculdade, muito provavelmente os amigos vão te chamar para tomar aquela no final de semana, né, para descontrair. Daí vocês vão para um bar, todo mundo senta numa mesa aconchegante e começa a conversar e começa a tomar cerveja. Só que se você não pedir nada, se você pedir, por exemplo, uma água ou um suco, todo mundo vai estranhar. Eles vão questionar, poxa, você tá doente ou aconteceu alguma coisa? Mas grande maioria das pessoas ao seu redor vão estar bebendo. Daí, no caso, a pessoa que não bebe, ela se sente até pressionada para se beber. Se a pessoa não tiver muita disciplina, uma opinião bem formada sobre si, ela pode acabar caindo nessa tentação da bebida. Daí que a bebida se torna uma coisa muito forte socialmente. E olha como isso é estranho. A sociedade acaba transformando o álcool num símbolo de diversão, de liberdade, masculinidade, status e até felicidade. Mas ela raramente mostra a dependência, a solidão, a compulsão
e a destruição emocional. Isso cria uma ilusão muito perigosa na gente. A ideia de que beber é necessário para viver em uma sociedade. Isso é muito errado. E se você sente que a sua vida é muito acelerada, ansiosa e presa em padrões automáticos, eu deixei aqui na descrição desse vídeo o meu e-book Desbloqueie Sua Mente. Ele foi criado justamente para ajudar as pessoas que querem entender melhor os próprios pensamentos, emoções e os comportamentos. E se você quiser entender melhor sobre isso, basta clicar no link da descrição do vídeo. Mas sem mais delongas, bora voltar. Às vezes o álcool é só a pontinha do iceberg. O verdadeiro problema pode estar dentro da mente emocional. Mas afinal, a pergunta que não quer calar aqui: por que é tão difícil parar com o álcool? Talvez a parte mais cruel do alcoolismo é que muita gente se sente fraca por não conseguir parar. Mas lembrando aqui que o vício, ele não é apenas a força de vontade em si. Existe a química que vem no nosso cérebro, que libera dopamina. Existe o hábito de beber com os amigos, de sair ao final de semana e tomar uma. Existe a fuga emocional para caso a pessoa tenha ansiedade ou alguma tristeza. Talvez a pessoa quer apenas desestressar de um dia cansativo. Muitas pessoas não estão viciadas apenas na bebida em si. Elas estão viciadas no alívio que o álcool traz. E é exatamente por isso que parar exige muito mais do que o fato de decidir. A pessoa precisa aprender novas formas de lidar com a ansiedade. A pessoa precisa aprender novas formas de relaxar. Talvez fazer uma caminhada ou sair com os amigos para uma viagem diferente. Novas formas de suportar a própria mente sem anestesia. Mas isso não é da noite para o dia, isso leva tempo. E o que realmente frustra as pessoas que querem parar é que elas pensam que é uma coisa que vai ser rápida da noite para o dia e que é uma causa moral, mas é muito mais que isso. O alcoolismo é uma causa fisiológica. Mas então, meu caro espectador, o que realmente ajuda? A primeira coisa é a terapia. Eu sou muito suspeito a falar porque eu tô quase me formando em psicologia, mas terapia faz toda a diferença. Procure um psicólogo perto da sua cidade ou aquele grupo de terapia coletiva. Eu te garanto que com certeza isso vai ajudar. Mas lembrando que é um passo de cada vez, um dia de cada vez, um aprendizado, um comportamento. Lembrando que muita coisa ligada ao álcool também vem de crenças enraizadas na nossa mente. Procure uma rede de apoio. Um amigo que você pode contar com ele sempre, que você pode ligar em momentos difíceis e que tenha vontade de recair. Isso faz toda a diferença na sua vida. Outra delas é a mudança de ambiente. Eu falo, o ambiente modifica o homem. O psicólogo Skinner estudava como o comportamento humano é moldado por recompensas. E o álcool entrega exatamente isso, a recompensa imediata. E se você tiver um ambiente de bar, por exemplo, ou que haja álcool, fica muito difícil parar com isso, você não concorda? Então evite ambientes que vão te prejudicar, seja aquele barzinho com os amigos todo final de semana, sabe? Tenta propor uma atividade diferente. Atividade física também se torna totalmente importante, eu acho que para tudo na nossa vida. Então, assim, não necessariamente fazer uma academia, mas se você puder fazer uma caminhada, se puder correr, ou até mesmo sair para respirar um ar puro, ou começar um esporte novo, talvez um hobby novo, isso vai ajudar muito na dependência do álcool. E a última coisa, mas não mais importante, é entender como os gatilhos funcionam. Tem pessoas que vão ter gatilhos diferentes, seja um comercial na televisão, seja aquela bebida que tiver guardada, escondida dentro da sua casa. Então, tente compreender os seus gatilhos e cortar eles pela raiz. No começo eu sei que vai ser muito difícil, mas é um passo de cada vez, um dia de cada vez. Lembre-se que se curar de um vício como o alcoolismo não é algo linear, mas sim um gráfico que vai e volta todo o tempo. Porque ninguém vence o vício lutando contra uma substância. Também é preciso entender a dor que existe por trás dela. Lembrando que talvez o álcool nunca tenha sido sobre bebida. Talvez ele tenha sido fuga, aquele momento de silêncio, uma anestesia de uma dor, uma coragem artificial ou descanso emocional. E talvez seja exatamente por isso que seja tão difícil parar. Porque algumas pessoas não estão tentando abandonar apenas uma garrafa. Elas estão tentando sobreviver sem aquilo que por anos e anos ajudou elas a fugir da própria realidade. E talvez essa seja a parte mais humana de todas. E se esse vídeo de certa forma fez algum sentido para você, compartilha com alguém. E se inscreve no canal Jovem Psicólogo para mais vídeos sobre psicologia, sobre saúde mental, comportamento humano e crítica social. Eu sou o GG Bruno e muito obrigado por ter assistido até aqui. Um grande abraço.